Olá, seja bem-vindo ao Papo com o Especialista. No episódio de hoje vamos falar sobre a trombose. A trombose acontece quando um coágulo se forma dentro de um vaso sanguíneo e atrapalha ou bloqueia a circulação do sangue. Esse problema pode surgir nas veias, caso em que chamamos de trombose venosa profunda, ou nas artérias, conhecida como trombose arterial. A doença é uma grande causadora de mortes e incapacidades no mundo. Estima-se que 1 a cada 4 mortes globalmente esteja relacionada a condições provocadas por coágulos sanguíneos. Entre 2012 e 2023, cerca de 490 mil brasileiros foram internados para tratamento da doença, segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. O Dia Mundial da Trombose, lembrado em 13 de outubro, tem como objetivo ampliar a conscientização sobre os riscos associados aos coágulos sanguíneos e incentivar as práticas de prevenção eficazes. Para falar sobre o assunto, o convidado de hoje é o professor Marconi Lima Sobreira, docente do Departamento de Cirurgia e Ortopedia da Faculdade de Medicina de Botucatu. Vamos ao papo com o especialista. O que é a trombose e quais são os tipos existentes? Então, trombose se configura, é um caso onde você tem um coágulo formado dentro de um vaso. E esse coágulo ele pode ocorrer tanto de um vaso que a gente chama de veia, que aí nesse caso é a trombose venosa, e quanto dentro de uma artéria, que nesse caso a gente chama de trombose arterial. Quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento de trombose? Então aí a gente tem que dividir também, né, na trombose venosa e na trombose arterial. Na trombose arterial, vou falar primeiro, normalmente ela decorre de uma série de outras condições que a pessoa pode ter. Então, por exemplo, o paciente pode ter pressão alta, diabetes, colesterol alto, paciente que é fumante, ele vai fazendo algumas alterações na circulação arterial, até que em algum momento um local específico forma um coágulo, né? E esse coágulo termina fazendo um quadro de trombose arterial, que associam muito com amputação, que às vezes está localizado mais nas pernas da gente, que acontece com uma frequência, mas pode acontecer em qualquer lugar do corpo. No caso da trombose venosa, que é outra coisa, né? É no território venoso, esse coágulo, a principal complicação é o que a gente chama de embolia pulmonar, que é um quadro grave que pode matar o paciente, a pessoa de forma rápida, é uma das causas de morte súbita. Normalmente esse coágulo se forma nas veias da perna, a trombose venosa da perna, que esse coágulo pode se soltar lá e parar na circulação pulmonar. Um quadro de insuficiência respiratória que pode matar de forma instantânea ou causar uma dependência de uso de oxigênio prolongado. Quais sinais e sintomas devemos observar para suspeitar de uma trombose? No caso da trombose venosa, que é aquela associada à embolia pulmonar que eu falei por último, né? Ela normalmente pode tanto passar de forma assintomática, sem sintoma nenhum, sem nenhum sinal, né? O primeiro sinal pode ser inclusive a embolia pulmonar, como ela muitas vezes pode acontecer quando você nota um inchaço, né? Como ela é mais frequente nas pernas, toda vez que você tiver um inchaço em uma perna diferente, principalmente se for um inchaço só numa perna e não na outra, acompanhado ou não de dor nesse local, né? Endurecimento da perna, isso pode ser um quadro de trombose venosa. Tá? Tem que procurar imediatamente um cirurgião vascular, um médico, para fazer esse diagnóstico e o tratamento imediato. A trombose arterial, ela acontece, como eu falei, na circulação arterial, então ela priva a circulação, priva algum segmento do nosso corpo da circulação. Pensando na perna, a trombose arterial, o que pode acontecer? Uma dor súbita, esfriamento da perna, palidez da perna e uma dor, e pode até causar amortecimento, né? Que também é um quadro de emergência, tem que ser imediatamente para o pronto-socorro para fazer o diagnóstico e o tratamento imediato. Como é feito o diagnóstico da trombose? Que exames costumam ser solicitados? Tanto a trombose venosa quanto a arterial, a suspeita é clínica. Tipo do paciente e o sintoma e o sinal que ele traz para a gente, né?
Por exemplo, na trombose venosa, algumas situações que podem predispor, aumentar a chance da pessoa ter uma trombose venosa. Pacientes internados de uma forma geral em hospital por qualquer condição, seja ela condição clínica ou cirúrgica, já tem um risco aí para desenvolver uma trombose venosa. Obesidade é um fator de risco para trombose venosa. O paciente, sedentarismo, né? O paciente, quando ele fica internado no hospital, ele fica mais restrito ao leito da cama, né? Ele tem mais tempo sentado na cadeira ou fica mais tempo deitado na cama. Ele não tem atividade habitual, rotineira do dia a dia de ficar caminhando. E isso ajuda a deixar o sangue, vamos falar assim, um pouco mais parado na perna. E isso predispõe a fazer uma trombose venosa. Existem algumas condições clínicas, como câncer, infecções importantes, como eu falei, obesidade, algumas medicações que aumentam a chance da trombose venosa. Na trombose arterial, normalmente, que eu tinha falado, normalmente geralmente o paciente mais idoso, tá? É mais incomum em jovem, mas acontece em paciente jovem também. O paciente que tem pressão alta, que fuma, que tem diabetes, que tem colesterol alto, o paciente que é mais sedentário, né? O paciente que já teve um antecedente de infarto ou de derrame. Então, quando você junta esses fatores de risco, vai aumentando de forma gradativa o risco dele também ter uma trombose na circulação arterial, que pode acontecer na perna, no braço, pode acontecer em qualquer segmento do corpo. Quais os tratamentos disponíveis hoje para a trombose? No caso da trombose venosa, feito o diagnóstico é um diagnóstico tranquilo, é um diagnóstico simples, feito com ultrassonografia, que é um exame que não é invasivo, pode ser repetido quantas vezes for necessário, tem uma confirmação diagnóstica muito alta, e a gente faz normalmente, na mais esmagadora maioria, tratamento medicamentoso, com anticoagulante. Né? Esse anticoagulante pode ser dado por veia ou por boca. Aí tem um tempo aí de tratamento a depender de cada tipo de paciente, cada tipo de trombose. Na trombose arterial, normalmente o tratamento é cirúrgico, né? A gente tem que fazer um diagnóstico mais rápido possível, né? Porque é uma condição de gravidade, para que esse paciente seja submetido à cirurgia. Seja cirurgia aberta, convencional, que a gente faz no centro cirúrgico, seja uma cirurgia minimamente invasiva que pode ser feita numa unidade de hemodinâmica, de angiografia digital. Até que ponto a trombose pode causar sequelas ou complicações a longo prazo? No caso da trombose venosa, qual que são as complicações a longo prazo? Se você não trata de forma adequada, se você não faz o diagnóstico de forma adequada, tardia, no caso da trombose venosa você pode ter, como eu já falei, a embolia pulmonar. Essa embolia pulmonar pode ser importante ao ponto de matar o paciente de forma imediata. É a terceira causa de mortalidade mundial, é a tromboembolia venosa, né? Ela pode causar, quando ela não faz, ela pode causar um quadro de insuficiência respiratória, o paciente ficar com um quadro de sequela pulmonar para o resto da vida, né? Vamos falar assim. E na perna, né, isso falando assim, ele causa problema tanto à distância quanto local. À distância ele pode ir o coágulo para o pulmão e matar o paciente ou fazer ele ficar com um quadro de dependência de insuficiência respiratória. E na perna ele pode levar a um quadro de que a gente chama de síndrome pós-trombótica. O que é isso? É como se fosse uma cicatriz da trombose na perna, que ela pode evoluir com escurecimento da perna, aparecimento de varizes, abrir ferida, né? Isso é uma condição que muitas vezes tira inclusive a pessoa da fase ativa de trabalho, é uma das principais causas de aposentadoria precoce. E no caso da trombose arterial, né, a sequela final, a complicação final que a gente sempre quer evitar, pensando em trombose arterial de perna, de braço, é a amputação. A gente precisa fazer esse tratamento de forma mais precoce possível para evitar a amputação. E quando a gente atrasa muito esse diagnóstico ou o tratamento da trombose arterial, existem sequelas à distância disso, que ele pode levar a um quadro de insuficiência renal, pode levar a um quadro de arritmia cardíaca, pode levar a um quadro de insuficiência respiratória. Então a trombose arterial hoje
hoje não sempre, né? É uma emergência médica. O diagnóstico tem que ser feito mais rápido e o tratamento também. Quais medidas preventivas podem pessoas adotar para reduzir o risco de trombose? No caso da trombose venosa, principalmente pensando aqui a gente em ambiente hospitalar, a gente tem que saber que a gente está internado no ambiente hospitalar, a gente já tem um fator de risco aí para a trombose venosa, evitar ficar muito tempo restrito no leito, tentar caminhar sempre que possível, movimentação ativa, né, alimentação saudável, aquele carimbão que a gente sabe, né, de vida saudável, peso adequado, hidratação, caminhada sempre que possível, atividade física, controlar bem os fatores de risco, né? O paciente que está fora do ambiente hospitalar é tentar levar a vida mais saudável possível, né? A gente sabe que uma população de risco dentro do hospital é ficar alerta, perguntar para o seu médico se já foi feita a avaliação de risco contra a trombose venosa, porque existe uma medicação que a gente pode passar para esses pacientes internados para diminuir a chance dele desenvolver uma trombose venosa. E no caso da trombose arterial, a vida saudável. Evitar fumar, evitar bebida alcoólica em excesso, evitar sedentarismo, atividade física, manter uma atividade física frequente, controlar os seus fatores de risco. Quando você for hipertenso, tratar e tomar o remédio certo da pressão. Quando você for diabético, dieta para o diabético, tomar o remédio certo para o diabético. Dos fatores de risco para a trombose arterial e para a trombose venosa também, o mais evitável é o cigarro, né? O tabagismo é um fator de risco plenamente conectado e estabelecido tanto para a trombose arterial quanto para a trombose venosa. Então, são conhecer esses fatores de risco e tentar levar a vida mais saudável possível. Agradecemos o professor Marconi Lima Sobreira por sua participação aqui no Papo com o Especialista. Até a próxima. Tchau, tchau.